Olá, sou Maria do Amparo Ferreira, acadêmica no curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, Polo Canto do Buriti, a turma UAB 6. Hoje irei ministrar uma microaula pela disciplina de estágio supervisionado 2. O tema da minha microaula é a célula. Meu material didático, eu usarei este livro Telares e Ciências, sexto ano. E como material de apoio, utilizarei duas maquetes celulares. As plantas, os seres humanos e os outros seres vivos são formados por muitas células, que chamamos de multicelulares, mas também eles são conhecidos como seres pluricelulares. Calcula-se que no corpo de um ser humano adulto hajam cerca, em média, de 30 trilhões de células. Mas também existem seres que compõem apenas uma célula, que são chamados de seres unicelulares. Para a célula ser estudada, para ela ser visualizada, ampliada, foi necessário a invenção de um instrumento. Instrumento esse que se chama microscópio óptico ou microscópio de luz. No microscópio são usadas lentes transparentes, nas quais ampliam a célula, que podemos visualizá-lo em tamanho normal. Então, em 1665, o inglês Robert Hooke, ele observou a cortiça através de um microscópio que ele mesmo inventou. E ele observou a cavidade da cortiça, e ele chamou de célula. A partir daí, foram modificando, os tempos passando e cada vez mais, os microscópios sendo atualizados, fabricados na atualidade com maior perfeição. Porque antigamente, os microscópios eram simples e eles só ampliavam cerca de 20 vezes. Hoje, eles ampliam bem mais e a visualização da célula é bem melhor. Na célula existem organelas que elas funcionam para a manutenção da vida. Por quê? Porque a célula é a unidade estrutural e funcional da vida. É a menor parte do organismo de um ser vivo. Ela é formada por pequenas partes que elas servem para a manutenção do nosso organismo e da vida do ser vivo. É como se ela fosse uma máquina. Por exemplo, um relógio. O relógio, ele por dentro, ele só funciona porque ele tem pequenas peças que elas funcionam em conjunto para o relógio funcionar perfeitamente. O nosso organismo é assim. Para o nosso organismo funcionar harmonicamente, ele precisa dessas pequenas estruturas e elas precisam funcionar perfeitamente para a sobrevivência do indivíduo. Então, as células, ela constituem de membranas ou organelas. Aqui, vamos ver. A membrana plasmática, por exemplo, é uma película que envolve a célula e, entre outras funções, ela regula o que entra e o que sai dela. Os nutrientes, o oxigênio e as substâncias que são eliminadas pela célula passam sempre pela membrana, que funciona como uma espécie de portão, possibilitando a passagem de certas substâncias e impedindo a outras. Na célula vegetal, a membrana plasmática é envolvida pela parede celular, que é rígida e participa da sustentação da célula. Então, a membrana plasmática, ela funciona como uma espécie de portão. Ela tem um controle. Ela diz o que vai entrar na célula e o que vai sair da célula. Assim, para manter a célula por inteiro funcionando normalmente. Entre a membrana plasmática e o núcleo encontra-se o citoplasma. Ele contém material gelatinoso formado por água, sais minerais e outras substâncias. Nessa região ocorrem diversas transformações químicas fundamentais para a vida das células e dos organismos. Além disso, nele se encontram as organelas, que realizam diversas funções dentro das células. A mitocôndria é um exemplo de organela. Ela é a organela que
obtém energia dos nutrientes utilizando o gás oxigênio. Ela está presente tanto na célula dos animais quanto na célula dos vegetais. E graças à sua atuação, esses seres vivos obtêm energia para realizar suas atividades. Na célula das plantas encontra-se ainda o vacúolo do suco celular, uma cavidade cheia de líquido que armazena açúcares, proteínas e principalmente a água. Há também os cloroplastos, organelas de cor verde que contêm o pigmento clorofila e que realizam a fotossíntese. Essas duas organelas e a parede celular não estão presentes na célula animal. O núcleo é uma espécie de controle das atividades da célula. É nesse compartimento que se encontra uma substância chamada ácido desoxirribonucleico, conhecida pela sigla DNA. O DNA estrutura-se em fios microscópicos que, por sua vez, organizam-se nos cromossomos. Então, vamos falar um pouco das membranas das células. Para um organismo funcionar, ele precisa dessas pequenas estruturas, ele precisa que elas funcionem harmonicamente, para que a gente possa ter saúde, porque se uma dessas peças ela der um defeito, por alguma razão, o ser humano adoece, o organismo adoece. Então, aqui nós temos a célula animal e nela nós podemos observar o núcleo. O núcleo é onde está armazenado o DNA de todo e qualquer ser vivo. É no núcleo da célula que ele se encontra. E o DNA é responsável pelas nossas características. Por exemplo, a cor do cabelo, a cor da nossa pele, a cor do olho. E o DNA é que é o responsável por essas características. Aqui, aqui é o complexo de Golgi. No complexo de Golgi, ele armazena, modifica e libera as substâncias. Já o retículo endoplasmático, ele faz o transporte dessas substâncias dentro da célula. Os centríolos, eles participam da divisão celular. Aqui nós temos ainda os centríolos, os lisossomos e os ribossomos, que eles também são muito importantes para o funcionamento de todo e qualquer organismo. Uma diferença que existe uma diferença entre a célula animal e a célula vegetal. Na célula vegetal existe a parede celular, que a parede celular é quem dá sustentação à célula. Por quê? Porque ela é rígida e ela é quem segura a membrana plasmática. E existe também os cloroplastos, que os cloroplastos eles contêm o pigmento clorofila, que é o que faz a fotossíntese das plantas. E o vacúolo de suco celular. No vacúolo de suco celular é onde estão armazenados os sais, os açúcares e principalmente água. Temos as mitocôndrias, que elas participam da reprodução e elas contêm energia, contêm energia para o funcionamento da célula. O retículo endoplasmático, que ele funciona com o transporte de substância, toda e qualquer substância que vai para dentro da célula, é o retículo endoplasmático que faz esse transporte. Aí nós temos, para essa célula ser melhor estudada, para ela ser bem visualizada, para os cientistas poderem estudar ela e satisfazer as nossas curiosidades, eles continuam fabricando microscópios cada vez melhores, cada vez mais
potentes que possam visualizar a célula com melhor qualidade. Aí eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Eu espero que vocês gostem e essa é minha aula.